Fala turma, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes da gente começar, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Olá, eu sou o Carlos, nutricionista da Nutri Rações. Estou aqui para falar com vocês sobre o inverno que se aproxima. A época de maior escassez de pasto na nossa região se concentra entre os meses de junho e setembro, sendo comum ocorrer perda de peso dos animais e baixo desempenho reprodutivo. Neste período, temos a necessidade de fornecer alimentos ao rebanho que complementem a forragem produzida nos pastos, garantindo desta forma que nossos animais ganhem peso e apresentem um bom resultado reprodutivo. Também é nesta época que se concentram as engordas em confinamento e semi-confinamento. A Nutri possui uma linha completa de rações, proteicos e proteicos energéticos para cada situação e categoria animal, garantindo ótimos resultados para o criador nesta época do ano. Para maiores informações, entre em contato conosco. A Camila Guedes da E-Solo e E-Solo Digital também tem um recado para vocês. Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a importância da agricultura de precisão no processo de análise de solo. Agora eu quero mostrar o porquê contratar a E-Solo Digital para realizar esse tipo de serviço na sua propriedade. A E-Solo Digital é uma opção mais acessível, democrática e moderna para a contratação do serviço de análise de solo e agricultura de precisão. Você entra em nosso site, escolhe o tipo de serviço e análise e já consegue visualizar o preço de acordo com as opções selecionadas. Após a contratação, nossa equipe especializada de técnicos irá até a sua propriedade fazer a coleta das amostras de solo. Essas amostras serão enviadas para o laboratório e, após a liberação dos resultados, realizamos o processamento de dados com nossa tecnologia avançada e entregaremos os relatórios detalhados de forma digital. Nossa equipe está sempre à disposição para fornecer suporte e orientação. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência. E é claro que nossa abordagem digital torna todo o processo mais conveniente, rápido e acessível, economizando tempo e recursos. Quero mandar um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Quero mandar um abraço para meu amigo Pablo, da Academia da Serva. Meu pai falou, estuda, eu entendi sinuca. Vê se não tira nota fraca. Eu tô forte na cachaça, eu tô bebendo muito. Um exemplo de aluno, churrasco e botecologia, eu tô fumando em tudo. Meu pai falou, estuda, eu entendi sinuca. Vê se não tira. E quero agradecer a Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, reprodução equina, a gente recebe aqui Luciane Diniz, que é médica veterinária com experiência em residência em clínica e cirurgia de grandes animais, atualmente trabalhando em clínica e reprodução de equinos. Minha amiga Lu, seja bem-vinda ao Ruralmente Podcast. Obrigada, Sidney. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui
compartilhando, né, conhecimento entre a gente, poder estar junto de um outro parceiro veterinário, conhecer ele pessoalmente, e é isso aí. Legal. E é a primeira vez que a gente vai falar sobre reprodução, falar sobre equinos aqui no programa, hein? E a gente recebe também Vitor Hugo Baggio, médico veterinário, especialista em reprodução equina. É também pecuarista e empresário do ramo veterinário. Meu amigo Vitor, seja bem-vindo também ao Ruralmente Podcast. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. É um sonho para mim, tá sendo realizado um sonho aqui no Ruralmente. Não te disse pessoalmente, mas aqui posso estar dizendo para você. É uma satisfação estar aqui com vocês. É isso aí, meu amigo. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. São grandes profissionais que eu respeito muito e a gente tem muita história. Mas pra gente começar aqui falando em história, vou começar pela minha amiga Lu. Lu, conta pra gente a sua história de vida e carreira. Como tudo começou até chegar aos dias de hoje. Bom, eu sou paranaense, nasci no Paraná. Ó, não sabia dessa, hein? Um abraço a todos os paranaenses. Alô, meu Paraná. Vim para o estado de São Paulo muito pequena, né? Mas desde pequena falava em ser veterinária e não existia outra profissão na fila. Então, foi um sonho realizado. Estudei em Franca, fiz residência em Franca, São Paulo. Me formei, fui trabalhar com cavalo. Sempre trabalhei com cavalo, depois fiquei na área comercial, mas os cavalos sempre ficaram nos bastidores, né? E aí, há 4 anos, a gente está investindo na reprodução, junto com a clínica, né? E estamos aí, fazendo um produtinho aí pro pessoal. É isso aí, Lu. E agora você, doutor. Conta sua história pra gente de vida e carreira, como é que foi, como tudo começou. Mesmo esquema da Lu, desde sempre eu quis ser veterinário, desde criança. Sempre não queria fazer outra faculdade a não ser veterinária. Já sabia o que queria. Já, desde sempre. E tinha sempre um pezinho no cavalo e no boi, né? Grandes animais. Meu pai era gerente de fazenda e ali eu me cresci e ali partiu o gosto por ser veterinário. Aí eu sou de Ribeirão Claro, no Paraná. Me formei na FIO de Ourinhos em 2012. Logo após formado, em 2013, eu fui para a área comercial, eu era representante de sêmen. Não deu muito certo, não era aquilo que eu queria. E por questão de cobrança e tal, eu comecei... A cabeça não estava legal. Comecei num momento difícil da minha vida. Encontrei minha esposa e ela... É sempre no momento de fraqueza, viu, Vitor? Depois não vamos falar sobre isso. Tem que trazer as esposas aqui, né, para nós falar. A Grazi precisa vir aqui. E ela me ajeitou um estágio aqui em Avaré, com o Beto Ramires. Eu fiquei aqui, depois de formado, fiquei aqui quase 1 ano com o Betão e égua. Ele fazia de tudo, mas o meu foco era égua. Durante esse quase 1 ano que eu fiquei aqui, ele me deixou poucas vezes palpar égua utilizando ultrassom, era sempre na mão. E eu fui desenvolvendo o gosto, desenvolvi a habilidade. Por falta de opções na minha cidade, eu não segui a carreira. Mas enfim, 2014, na sequência, eu fui trabalhar numa fazenda de leite. Lá eu fui contratado para fazer reprodução bovina. Mas enfim, lá eu cheguei no primeiro dia de serviço, já fazia de tudo. Clínica, cirurgia, casqueamento bovino, dirigia trator, carregava caminhão com feno, fazia de tudo. Fiquei 1 ano nessa propriedade, saí de lá como eu trabalhava muito, todo o salário de 1 ano eu guardei tudo, 100%. Gastei no máximo aí 5% mensal. E eu sempre tive sonho de laçar. E eu achava muito bacana o team rope, o laço em duplo. E aí eu comecei a laçar em Pau Sul. E ali fui gastando o dinheiro que tinha ganhado. Só que concomitante com isso daí, tinha o proprietário do rancho e alguns outros amigos, que viraram todos amigos hoje. Eles perguntaram, viu, você não palpa uma égua pra mim? Não vê se ela tá gestante? Na hora. Ah, você não faz exame? Faço. E assim eu fui entrando no mundo do cavalo. Devagarzinho fui trabalhando e fui entrando no mundo do cavalo. 2017, minha esposa ficou grávida. E aí eu falei assim, e agora, cara? Tô enrolado. Precisava de mais retorno financeiro. E ela é especialista em reprodução equina também, só que ela não queria largar a mão da veterinária para ser mãe. Nós optamos por abrir uma clínica
PET. Abrimos em Ribeirão Claro uma clínica PET também. Também trabalho com casqueamento bovino, tenho um tronco tombador, faço odontologia equina, casqueamento, reprodução equina, reprodução bovina, clínica PET. E nesse ano, 2017, ela engravidou em 16, 17 nós abrimos a clínica. Minha menina nasceu e criança demanda muito atenção da mãe. Demais. E eu fui para a clínica PET também. Atendo cachorro, atendo gato, faço cirurgia e por questão de necessidade de conhecimento, eu fui fazer uma especialização. Fui fazer a especialização da IBVET em Curitiba. Fiz de 17 a 19 e concluí em 2019. E desde sempre, já estava trabalhando já com reprodução. Em 2019, a gente apareceu uma outra oportunidade de comprar uma outra clínica em Carlópolis, numa cidade vizinha, clínica PET também. E aí, por fim, não deu certo a segunda clínica, mas estamos aí. E agora, por último, mais um desafio. Era sonho e estamos lutando, batalhando para tentar conquistar. Estou montando uma central de reprodução na minha chácara, na chácara da minha família. E se Deus quiser, vai dar certo. É isso aí. Muito legal, cara. E a Dodge Ram, vendeu ou não? Não, tá aí. Uma pergunta, a gente sempre fala aqui, né, recebe o pessoal fala bastante, né, da faculdade, né, tal. Vocês têm contato com o pessoal da faculdade? Como é que é? Com alguns eu tenho. Tenho com poucos, mas tenho. E quando encontra, né, é bom, né? É muito bom. Eu também tenho contato com alguns, né? Tem uns cavalos aí, o Zé Nelson, que fez parte com a gente aqui no Ruralmente, esteve aqui no último programa. O Paulinho Diogo, futuro prefeito do Artina. Jair Fernando, tá na Luiz Dreyfus hoje. Então, o Luizão, tem grandes amigos que a gente se encontra e faz um churrasco. Mas uma vez a cada 5 anos, o negócio... Nós também, demora um pouco. Nossa turma da turma da faculdade, tinha 2 turmas distintas. Tem uma, que era uma panelinha nossa, a gente se reúne pelo menos umas 2 vezes no ano. Uhum. Todo ano a gente faz pelo menos umas 2 reuniões. Isso é legal. Mas, gente, para entrar no nosso tema principal, eu já começo com uma pergunta aí um pouco capciosa, viu? Para vocês, quais são os principais desafios da reprodução equina hoje? Lu, o que você acha? Sidney, são vários fatores que envolvem desafios, tá? A gente pensa eu acho que o principal é a sanidade na reprodução, que é muito importante. Eu costumo dizer que o básico bem feito funciona muito bem. Exatamente. Mas a gente não vê o básico sendo feito. Uhum. Desde, às vezes, você preparar um piquete do que você quer para fazer um produto, uma vacina, antes de você pensar em colocar um produto na sua égua, um manejo de alimentação nutricional adequado para você poder emprenhar a sua égua. Então, assim, existem vários fatores, né? Condição de ambiente e a gente vê que o básico hoje, né, Vitor? É difícil de encontrar sendo bem feito, né? Básico bem feito, a gente tem resultado. A gente não pode generalizar, mas o desafio tá, assim, pelo menos aonde eu trabalho, na minha região, que eu não tenho clientes de grande volume, que são pessoas que têm 1, 2 éguas, é difícil você colocar na cabeça deles que antes dele pensar em colocar um produto na égua deles, existe todo um manejo correto para que dê certo. Que coisa, né? Porque assim, a dificuldade não está em si diretamente na reprodução, né? Que a gente tem boa mão de obra, né? Capacitada para poder conduzir a reprodução dentro do aras da fazenda. Mas realmente é isso que eu tenho observado também. É você encontrar um bebedouro limpo. Isso. Uma mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Um pasto bem manejado, uma baia bem limpa. Né? Então, são vários fatores que interferem diretamente na reprodução. Muito, né? Muito. Até questões de vacinas básicas, anuais, às vezes, não tá no funcional. É tão bom quando a gente pega um proprietário que entende isso, que é coisas básicas que são baratas perto do valor comercial do animal. A gente vai falar um pouco sobre custo um pouco mais para frente, mas só fazendo um comparativo com a pecuária, né? Hoje, em torno de 2 a 3% é o custo com sanidade que você tem com o rebanho, né? E às vezes o produtor, ele reluta para
comprar uma vacina, né? A gente conversou isso em outras Muito, oportunidades, bastante, né? é. E corresponde a 2 a 4% numa média, Muito né? pouco, né? Muito É pouco e que é negligenciado. E a gente sabe que é negligenciado e que interfere diretamente nos índices, né? Sim. Pensando até no cavalo, que é um produto de alto valor agregado, eu acho que esse índice deve baixar mais ainda. Da taxa de valor Da sanidade. Da sanidade. Legal. E qual que é o conceito de transferência de embrião? Doutor Vitor, o que é o conceito? O que é essa tecnologia, essa prática? Conceito de transferência de embrião. Antes da transferência, a gente vai ter que inseminar essa égua. Nós vamos escolher um garanhão, a égua. Nós vamos fazer o cruzamento, inseminar essa égua. Logo após inseminada essa égua, a gente vai checar a ovulação dela. Ela ovulada, 8 dias depois a gente vai fazer a transferência dela. A gente vai selecionar uma receptora, vai retirar da doadora esse embrião e vai transferir para a receptora. Basicamente isso. De 5 a 10 dias depois a gente faz o diagnóstico de gestação, receptora prenha, seguimos para frente. Se tiver vazia, a gente repete de novo o mesmo processo. Entendi, mas por que explica o conceito de por que eu utilizo a transferência de embrião para algumas éguas, né? E não somente a inseminação, enfim. Resumidamente, a gente escolhe sempre uma fêmea de alto valor genético, né? Escolhe um garanhão de alto valor genético e a gente quer um produto dele. Só que a gente quer mais de um. Então, a transferência de embrião, ela te dá a oportunidade de tirar mais de um produto por estação de monta. E qualquer coisa que invalide ela também. Uma égua quebrou, Também. que não pode, tem locomoção reduzida, ou uma égua velha, qualquer coisa que impossibilite ela de gestar o potro. A gente opta pela transferência de embrião. Entendi. E na estação, numa média, quantos embriões eu consigo produzir por égua? Sendo bem conduzido, lembrando que as condições são favoráveis e tudo mais, né? Como é que... É muito relativo. É. Mas da minha experiência, média, no máximo aí 5, 6 embriões, da transferência convencional. Me diz uma coisa, a transferência de embrião, ela é indicada para todas as raças? Uma única raça que a gente não pode nem inseminar e nem fazer a transferência de embrião é o puro sangue inglês. Não é permitido. Por quê? Tá? Somente monta natural. A associação proíbe qualquer tipo de biotecnologia, mesmo a inseminação artificial. Toda reprodução do PSI tem que ser, mesmo monta assistida, somente tem que ser com os 2 indivíduos natural. Não pode nem ter a inseminação artificial. Entendi. E como que a gente define a escolha do garanhão para o acasalamento? Como é que o produtor vai lá, tem a égua X e quer escolher um garanhão para fazer o produto tal. Como é que ele chega nessa equação? Como é que ele decide? Isso daí é bem variável e depende de muitos fatores. Geralmente, tem a lógica e o coração. Vai depender muito do... vamos contratar uma assessoria para a gente fazer um acasalamento. Vai pegar, pensando numa rédeas, vai pegar o animal mais pontuado de rédeas, com uma égua mais pontuada de rédeas, fazer esse cruzamento. Querendo ou não, a gente já tem os pais provados. A possibilidade do produto ser provado também em rédeas é alto. Uhum. E vai do coração também. Acho que minha égua vai dar muito boa com X garanhão. Aí o coração. A pessoa que vai escolher qualquer animal para fazer o cruzamento daí. Independente até mesmo da raça. Vamos pensar no quarto de milha. A indicação seria animal provado de rédeas, cruzar com rédeas. Animal de tambor com tambor. E assim por diante. Perfeito. Mas no caso eu tenho que, por exemplo, eu como produtor, né? Eu tenho que escolher de fato um animal que é provado, né? Igual vocês falam aí, foi pra prova, é pontuado e tudo mais. Obrigatoriamente eu tenho que escolher um animal desse ou não? É igual você falou aí, é questão de coração, Vai né? do coração. Tem um animal que eu acho que é bonito, ele não participou de prova, mas eu posso fazer o cruzamento. Você tem que estar ciente que esse animal é da sua escolha. Ele não é um animal provado, no caso, né? E aí vai de você absorver esse risco. Entendi. E hoje, para vocês, quais são as raças que são mais aplicadas à transferência de embrião? Vocês têm esse dado ou não?
Eu acho que a Lu também trabalha mais com quarto de milha. Isso. Não que seja o que mais fazem no Brasil. Eu acredito que hoje, Manga larga? eu acredito que o manga larga hoje seja o maior índice de transferência de embrião. O quarto de milha eu acredito que venha na sequência. Perfeito. Mas tem as outras raças, né? A gente vê aí o BH fazendo, crioulo. As outras raças também usam da biotecnologia. Ô Lu, a gente fala, né, da importância de se ter uma boa doadora, né, da escolha do garanhão. E aí a gente tem que olhar também para a receptora. Quais são os critérios de escolha dessa receptora? Nossa, a receptora é um fator primordial aí. Eu acho que é o gargalo, e né? é o gargalo. E às vezes é negligenciado, né? Bastante. Então, a gente vai ver vários quesitos na receptora. Tanto questão de idade, questão de índole, de tamanho. Então, assim, são vários fatores. Você não pode pegar uma égua tão nova, que vamos colocar uma primípara, que vai ser a primeira gestação. Você já sabe que você vai correr o risco, você não sabe como que ela vai parir. Uma primípara já tem um leite inferior de qualidade. Então, tudo isso tem que ser mensurável, né? Tem que ter uma boa habilidade materna, como né? também não pode ser uma égua tão velha. Uhum. Então, você tem que escolher uma receptora que ela seja apta ali, que esteja em uma idade boa, útero bacana, que vai gestar, que tenha habilidade materna, mas que você possa aproveitar ela mais tempo também, né? Que não seja tão velha. Uma receptora ideal, no meu ponto de vista, a idade de 3 a 10 anos, que ela tenha mais de um parto, que ela seja uma égua de boa índole e que ela seja condizente com o tamanho da doadora. Pensando assim, vou colocar um produto, um embrião bretão dentro de uma quarta de milha. Não vai caber. Tem que ser condizente os tamanhos, eu acredito. E geralmente, às vezes, a gente encontra até boas receptoras, né? Mas a gente vê que o tamanho, às vezes, não é compatível. Então, tem que ser levado tudo isso em consideração. Quando você vai fazer a escolha de uma receptora, também vale muito a questão da saúde geral dela. Questão de hidratação, saúde geral mesmo do animal. Até mesmo também é negligenciada também a parte de odontologia, que a gente não avalia. Muito. Então, a receptora, ela passa pela sanidade, assim como a égua que vai dar o produto, o embrião, né? Então, tem toda a parte de vacinação, toda a parte de vermifugação. Se a gente pensar, a receptora, ela é a mãe, né? De fato, é ela que vai gerar aquele potro, ela que vai ter que cuidar daquele potro até a desmama, né? Mas vocês, como médicos veterinários, como é que vocês fazem essa identificação, por exemplo? Como é que você identifica que aquela égua, ela é apta para poder ser a minha receptora? Então, tamanho, idade, conformação vulvar, saúde geral e boa saúde bucal. Esse é um básico geral. Eu acredito que seja, nessa linha de raciocínio, com esses quesitos básicos, é uma boa receptora. Entendi. Mas e sobre a questão de ter uma boa habilidade materna? Isso é uma incógnita. É incógnita. Se você tiver os dados, tipo assim... Histórico, né? Histórico. Se o animal já pariu, tem um histórico dentro da propriedade, falando das habilidades dela, se ela é uma boa mãe, se ela teve algum problema durante o parto. Sim. E às vezes você encontra uma receptora boa, mas que quando chega na propriedade tem uma índole terrível, porque o que acontece? As receptoras geralmente não têm manejo, elas são mesmo umas onças. Malemar cabrestrada. Então, antes de você colocar e começar a sua estação ali, é bom que você faça vários manejos com as receptoras, né? Para ela ir acostumando com o manejo de passar ultrassom, de palpar, entrar num tronco, de receber um vermífugo, uma vacina, tudo isso, ela vai se adaptando. Então, tem todo um trabalho, não é só comprar e colocar. E é o que a gente tem mais batido, porque a receptora é o que vai receber o produto que tá valendo ali, né? Teria que ser a menina dos nossos olhos, né? A menina dos nossos olhos. E, geralmente, a gente recebe o quê? A receptora que pariu, volta magra, então a gente tem que recuperar nutricionalmente, porque senão ela não vai segurar o embrião também. Então, tem que cuidar. A receptora tem que estar redondinha. A receptora tem que ser bem cuidada, tanto quanto a doadora, quanto o garanhão. Exatamente. É ela que está trazendo ao mundo a proposta feita anteriormente durante o cruzamento. E ela que vai trazer os sonhos, a realidade quando foi idealizado durante o cruzamento.
Perfeito. E como que eu faço para encontrar hoje? Qual que é o mercado de uma receptora? Vocês que estão no meio, é fácil de encontrar uma boa receptora? Como que funciona isso? E também é atrelado a isso, qual que é o custo de uma boa receptora? Porque eu vejo o pessoal, é o que vocês disseram, é negligenciado, então compra o que tiver lá, compra e vê o que dá. Não são todos, viu, gente? Não são todos, mas assim, é uma grande maioria que acaba acontecendo, ou uma grande parcela. Mas como é que hoje é o mercado de uma boa receptora e qual que é o custo? Quanto custa comprar uma boa receptora? Eu acredito que nós temos duas realidades distintas. No seu ponto de vista, qual que é um custo de uma receptora e é fácil de encontrar na sua região? Não, não é fácil de encontrar. Porque quem tem uma boa receptora não quer desfazer, né? Não. E aí você tem que procurar uma égua que você acha que vai dar certo ali para você transferir. Às vezes está tudo redondo. E o que eu uso muito, se precisar, é de quem eu tô comprando. Se eu ver que eu transferi e não deu certo, aquela receptora não vai segurar, eu posso trocar a receptora. Isso eu acontece, tá? Na minha região acontece, com alguns veterinários colegas também. Acredito que hoje está variando um preço aí de uma receptora de 4, 5 mil reais. Eu tenho uma realidade diferente. Tenho. Ah lá, tá vendo? De região. Na minha região, como não tem muita transferência de embrião propriamente dito, lá não tem vendedores de receptora. Eu até, na verdade, eu tento correr de vendedor de receptora. É uma pessoa Cuidado, hein? Vai arrumar uma briga, hein? Não. É uma pessoa que oferta assim, éguas para receptora. Eu tento garimpar éguas jovens que não foram designadas para transferência de embrião. Uma égua convencional, comum. Tamanho bom, idade boa, uma boa saúde, eu tento ir nela, tento buscar ela. Na minha região, como não tem muita transferência, lá ainda estou conseguindo garimpar. 1, 2. E como eu fiz uma parceria grande com uma cliente minha, ela tem muita égua. E ela forneceu esses animais para mim e a gente fez um esquema de parceria. Aí eu não tive custos iniciais com receptora. Quando a égua dá prenha, o cliente me pagou, eu repasso o valor para ela daí. Custos de aquisição lá é super variável, eu acho. Lá tem... É porque tem desde égua comum, né? Até égua que já estão destinadas a isso. Que vão ser as que vão ser um pouco mais cara, que você já tem o histórico, né? E a pessoa tem a opção também, né? De estar coletando e passando para alguém que tenha receptora. Não que a gente tenha que ter a receptora. E vocês falaram em alguns requisitos aí. O que é considerado uma égua com idade mais avançada? Essa égua não está apta mais porque a idade já não ajuda. Para receptora? Para receptora. Então, o pessoal fala de usar, a gente fala de usar até uns 10 anos, né? Tem gente que usa até uns 12. Mas daí para frente já começa a ficar complicado, Quais são os cuidados com éguas gestantes e, em seguida, com os neonatos? O que vocês destacam de importante? Quer iniciar? Olha, durante a égua tá gestante, já começa todo um cuidado, tá? De separar para um piquete maternidade, de iniciar um protocolo vacinal durante a gestação. Vermifugação, todo um protocolo sanitário. A gente fala no terço final, tem que melhorar a ração, né, que é a fase de crescimento final do potro. Então, no terço final, a gente pede para dar uma ração acima de 15% de proteína. Existe todo um cuidado, sempre deixar as éguas prenhas juntas, né? Eu acredito que também tem que ter cuidado com a questão do manejo em geral. A égua prenha é a nossa menina dos olhos. Ela tem que ser o manejo mais tranquilo possível dentro da propriedade. Sim, sem estresse. Longe de cachorro, de gritaria, barulho, o mais tranquilo possível. É igual a Lu falou, sanidade impecável, alimentação, a nutrição impecável e o manejo. Eu acho que fazendo bem feito, o básico, a gente vai ter uma égua gestante com saúde, com qualidade e vai dar condições de dar um potrinho para a gente saudável. Se a égua tiver qualquer detalhe durante a gestação, ainda mais no terço final da gestação,
ele vai impactar diretamente no nosso neonato, nosso potrinho recém-nascido. Um leite de boa qualidade, que ela precisa estar ali, né? Quando ela parir. Sendo... Lembrar que os potros não recebem imunidade da mãe via placenta, então vai receber através do colostro. Então, tudo isso é muito importante. Com as vacinas em dia, vai ter um leite, um colostro de boa qualidade. De boa qualidade. E isso já vai contar muito para o potro que nasce. E o potrinho imunizado é um potrinho que não vai adoecer tão fácil. E no momento que esse potro nasceu, quais são os primeiros cuidados, né? Eu aprendi um termo com meu amigo João da Gener, nosso querido amigo. Um abraço, João. Que na verdade na pecuária, né? Quando nasce o bezerro, a gente não cura o umbigo, a gente queima o umbigo. Então, obrigado, João. Falei errado a vida inteira. Quais são os primeiros cuidados com o potro? Nasceu, precisa fazer a queima do umbigo? Quais são os cuidados que... Hoje em dia a gente fala muito até, inclusive, em parto assistido. Né? A égua, como é um produto de alto valor agregado, então a gente fala muito de parto assistido. Não é a realidade, tá? Comum. E a gente tem que lembrar, eu gosto de salientar, que o assistido não é para ficar lá incomodando a égua em cima da égua, é só para dar uma olhadinha, avaliar se tá tudo ok. Né? Não é para intervir, porque às vezes a gente fala parto assistido, a égua deita e a gente já fica em cima, o proprietário já fica em cima, já acha que ela não tá conseguindo, já quer puxar o potro. Não. Assistido é ver se tá tudo ok. Né? Então, eu preciso ir durante a noite lá dar uma olhada, vistoriada. Eu sou apta a isso. Todo esse cuidado, né? Sim, pra ver que... eu sou apta a isso. Ainda mais se você tem histórico de alguma égua que já teve algum problema. Né? Com piquete maternidade delimitado, é mais fácil a gente ter esse controle da égua prestes a parir. A gente tem algumas ferramentas para a gente prever o parto. Uma delas é uma fitinha que mensura o pH do leite antes dela parir. A gente faz uma mensuração e avalia questão de horas e dias para essa égua estar parindo. É uma ferramenta interessante para a gente fazer um parto assistido. Depois o potro nasceu, então a gente vai ter todo o cuidado com o potro. Vamos levá-lo até, 2 anos de idade para venda. Posso comercializar esse potro até mesmo antes, né? Mas vamos pensar assim num cenário de um potro sendo comercializado com 2 anos de idade, né? Aí que vem a pergunta do milhão e literalmente do milhão. Na opinião de vocês, quanto custa produzir um potro? Eu tenho alguns dados aqui, claro que a gente não vai generalizar, mas cada caso é um caso. Né? Eu tenho observado, né, que a gente tem um custo médio de R$13 mil com nutrição entre doadora, receptora e o potro. Né? Lembrando que o potro ele é o produto final que vai carregar o custo de todo mundo para ir repassar no momento da venda. Né? Então, numa média, um custo com R$13 mil de nutrição, numa média de R$12 mil com reprodução, isso vai depender da cobertura, né? E os materiais que vão ser utilizados. Você escolher. O garanhão, exatamente. Um custo operacional aqui, estou considerando um custo de R$6 mil e mais um custo com medicamento, materiais gerais, enfim, em torno de R$4 mil durante todo esse tempo. Vou dividir com vocês. R$35 mil na minha conta é o custo de um potro. Ou seja, eu estou muito errado na opinião de vocês. O que vocês têm observado? Eu acredito que essa conta é uma conta realista. Pensando num potro de 2 anos, eu acho que é super realista essa conta. Na questão da transferência, minha indicação, se a pessoa optar pelo coração, aí não tem teto para você fazer a transferência de embrião. Não existe a conta quando é de coração. Isso. E teoricamente o risco é maior. Né? Porque você não está necessariamente olhando para mercado e tendência, né? Sim, sem olhar para o mercado. Isso. Pensando em mercado, eu acho que o custo de um potro, eu acredito que você... vou vender esse potrinho, esse daqui vai ser um potro comercial. Eu acredito que você partir para fazer uma transferência, esse produto teria que ser, no mínimo, de venda de R$20 mil. Eu acho que inferior a esse valor... Na minha conta, desculpa cortar, eu tô perdendo 15 mil no meu potro aqui. Mas super realista. A gente tá falando aí, vamos colocar assim, uma cobertura que não tenha um valor muito alto. Vamos pegar um garanhão aí, por exemplo, uma cobertura de R$2 mil. Que a gente tem hoje no mercado isso, em algumas raças. E é uma das coberturas mais em conta, vamos dizer assim, hoje no mercado do cavalo, né? Esse valor. Então, esse potro, se você vender no desmame, você já
Um 20 mil seria o mínimo. É o custo. Se você colocar toda a sanidade, toda a alimentação, nutrição, mãe e filho, até o desmame, serviço de veterinário, serviço de cobertura, é no mínimo 20 mil. Vamos falar de um produto baixo. Eu acho que até seria essa a indicação. Minha opinião, lógico. Quando que vai fazer? Meu produto vai ser menos de 20 mil reais de comercialização. Eu não indicaria fazer a transferência daí. Não usar biotecnologia, Isso. né? Que às vezes o proprietário vai sair no prejuízo. Vai. Né? A não ser que ele faça, eu estou disposto, é isso aí mesmo, eu estou ciente dos valores e pode fazer. Beleza. Mas eu tento sempre ser muito realista com questão de custos, para tentar fidelizar o cliente. Deixar ele sempre ciente de tudo que a gente está fazendo e das possibilidades de comercialização de venda. Não é muito a minha parte essa questão de venda, mas eu acredito que tem que ser realista. Legal. Então, com todo esse custo agregado ao produto, né, ao potro, quais são os meios para poder comercializar esse animal? Eu tenho que levar para um leilão? Como é que funciona o mercado hoje? Né, de uma maneira generalista falando, quais são os meios que o produtor encontra para poder comercializar esse animal? Eu acho que a grande maioria dos grandes criadores é leilão. É leilão. Tem venda direta, pensando em potro. Tem venda direta sim, mas eu acho que é muito baixo. A taxa é muito baixa. E eu acredito que o grande volume... O grande gargalo é leilão. Seja o leilão. Perfeito. E a gente tem recebido aqui perguntas do pessoal que acompanha a gente, né? E a Josielen Malchitsky, pronunciei corretamente, doutor? Tá certo. É isso aí. Você até acabou de responder agora há pouco, mas só para poder reforçar, ela diz o seguinte: até qual idade posso colocar uma égua em parição? Só para reforçar então e responder a Josielen que está acompanhando a gente aí. O que a gente falou, se for de receptora, né? Enfim, em geral, a gente coloca aí até uns 10 anos, mas 12 anos a gente vê égua parindo bem aí, 12, 13 anos. E mais uma pergunta aqui da Júlia Barisson. Não sei se você conhece, Lu. Sim, minha companheira veterinária também, mexe com reprodução. Tem que trazer ela aqui para falar com a gente. Sim. Né? E a Júlia diz o seguinte: na opinião de vocês, qual ponto é subestimado na criação de equinos e que pode ser a chave para o sucesso? Eu acho que é muito o que a gente começou falando, né? Nessa questão de... o nosso início da conversa, que foi o manejo, né? O manejo geral, o manejo nutricional. Tem uma coisa também que é importante a gente falar, que é a mão de obra, estrutura da propriedade, tudo isso ajuda. Às vezes você chega numa propriedade, não tem um tronco legal para a gente mexer, a gente tem que pensar em tudo isso também, né Vitor? Estrutura física mínima, né? Estrutura física mínima, equipe que esteja treinada para mexer com equinos, né? Potro, égua. Uma equipe treinada é tudo, né? Para fazer aplicação de hormônio quando necessário, de manutenção. Então, e o manejo sanitário, que a gente não pode esquecer, que é o início de tudo. É a sementinha plantada lá antes de começar qualquer criação. Falando em manejo sanitário, quais são as principais doenças reprodutivas hoje? A gente tem o herpes vírus e a leptospirose. Um abortamento pelo herpes vírus. E leptospirose, acho que são os principais que a gente pode citar aqui. Tá? Que a gente vê mais, né, o aborto aí acontecer. Legal. E eu tenho observado, assim, que nessa questão desse processo todo do reprodutivo, né, entre inseminar a égua, a doadora, fazer a coleta do embrião, a transferência, é uma correria danada, né? Quais pontos vocês destacam, assim, nesse momento? De gargalo, você diz desse... Pontos importantes. Explica o pessoal também como que funciona tudo isso, né? Que não é só inseminar, não é simples, né? Insemina, retira, coleta o embrião e já transfere. Tem toda uma dificuldade, envolve algumas variáveis, né? E a gente está falando de indivíduos, né? Seres vivos, né? Então, no mínimo, estão falando de 3 animais vivos aí para produzir um quarto. A coleta de sêmen, o despacho do sêmen é um gargalo. Geralmente, as coletas e os despachos de sêmen são segunda, quarta e sexta. A gente tem que encaixar isso daí na nossa rotina. Fazendo a indução de ovulação no dia correto, para a gente estar podendo pedir esse sêmen. Um detalhe importante, quando é sêmen congelado, a gente tem que fazer um controle mais fidedigno da doadora. A gente tem que inseminar em cima da ovulação ou próximo da ovulação para a gente ter um produto. E o sêmen congelado, hoje ainda ele é uma dificuldade para a gente.
Por quê? O que vocês observam? A gente tem que lembrar que, diferente da vaca, né, a égua a gente não consegue fazer nada em tempo fixo. A gente tem uma estimativa de quando ela vai ovular. Isso, até por isso minha pergunta, porque eu vejo que é uma dinâmica ali. Isso, então a gente tem que acompanhar a égua, não tem jeito para, igual o Vitor falou, colocar o mais próximo possível da ovulação. Então não dá pra gente adivinhar, essa égua vai ovular, eu fiz hoje, ela vai ovular amanhã às 14 horas. Não, você vai ter que acompanhar. Tem uma estimativa, né? Existe uma estimativa, isso, mas não dá para fazer tempo fixo como vaca. Então, é muito mais, eu digo que a reprodução de equinos exige um capricho, exige uma organização muito grande da parte dos veterinários. Isso é um quesito muito importante. E pensando também no sêmen congelado, durante o processo de congelamento do sêmen do equino, ele é deletério para os espermatozoides. Uhum. Aí ele baixa bastante qualidade. E daí a gente tem que ter uma acurácia maior durante a inseminação. Então, a qualidade de um congelado já vem, né, inferior a de um sêmen refrigerado, de um sêmen fresco. Isso já é mais uma dificuldade que a gente tem na reprodução, na inseminação de éguas. Legal. E na pecuária, a gente sempre observa que, ao final da estação de monta, a gente sempre busca ali os seus 85% de taxa de prenhez, seus 90%, que já é, né, no patamar de cima ali, mas é o que a gente busca, né? Vocês aplicam esses índices também na reprodução equina? Ao final de uma estação de monta, qual que é uma taxa considerada ótima? Tem várias taxas que a gente busca, né? Taxa de recuperação de embrião, taxa de prenhez, Sim. taxa de perca embrionária. Ideal, eu acho que produto efetivado seria a partir de 75%. Acima disso, eu acho que já é satisfatório. Depende muito da idade dos animais, do manejo, é muito fator. Envolve muito fator. Diferente do gado, o equino, a gente seleciona um indivíduo. Ele não está selecionando a genética. Isso. O bovino, eu acredito, não. É assim que funciona. Se um animal é superior geneticamente, ele é selecionado para entrar num programa de reprodução. Exatamente. O equino não. O equino é um animal que ganhou prova, que ele é superior indivíduo e vai tentar passar isso daí para as proles dele. E aí entra a nossa parte. Geralmente não é um animal fértil, é um animal já mais velho, que ganhou um monte de prova, um monte de evento, que daí, no final da vida dele, praticamente, que ele vai começar a entrar em reprodução. Essa é uma das dificuldades que a gente tem. Ou tanto o garanhão quanto a égua. Sim. Legal. E se vocês me permitem, posso fazer um merchan meu? Na hora? Claro. Agora? Vocês estão falando vocês aí, eu vou falar do meu? Claro. É rapidinho, gente. Para quem deseja aperfeiçoar aí o conhecimento sobre os índices zootécnicos da bovinocultura de corte, escrevi esse livro, né? Eu falo que é um e-book, mas está impresso, então não é e-book, né? Mas para quem deseja aperfeiçoar os conhecimentos aí, tá aqui. Principais índices zootécnicos da bovinocultura de corte, da fase de cria, recria, engorda, índices zootécnicos de produtivos, econômicos, tá aqui, fiz com todo carinho. E também agora, o que saiu do forninho agora, é o guia prático da produção de silagem. Então, quer se preparar aí para fazer uma silagem de qualidade, entender quais são os índices, quanto que produz, como é que faz, como é que você se prepara, tamanho de partícula, como é que eu mensuro um silo, quanto custa um silo, isso é importante. Quanto custa, muito importante. Quanto custa um silo, né, Lu? Trabalhamos muito sobre isso, né? Quanto custa um silo. É isso aí. Então, para quem deseja, fica a dica aqui. E, meus amigos, eu tenho uma pergunta aqui do nosso amigo Marcos Peleissone, um grande Marcos, produtor aqui da região, que está sempre aqui com a gente. E ele diz o seguinte: como uma égua SRD pode se tornar uma receptora? Quais os pré-requisitos? A gente já bateu bastante em cima disso durante, eu acho que, essa nossa conversa. Mas é aquela linha de raciocínio. Idade, tamanho, sanidade, saúde geral. Só uma pergunta, um cara leigo. O que é uma égua SRD? Sem raça definida. Ah, perfeito. Agora uma aprendi. égua comum, vamos dizer, né? Que o pessoal Entendi. diz, uma égua comum. Legal. E vocês que são médicos veterinários, consagrados na profissão, são respeitados na nossa região, que conselhos vocês dão para médicos veterinários que desejam iniciar ou se aperfeiçoar na reprodução equina?
Que conselho Olha. vocês dão, pessoal? Porque é o seguinte, é só fazendo um adendo, né? A gente sai da faculdade, a gente sai bombardeado de informação, né? Então a gente sai mais perdido, né? Sai. E ali é aquele momento de você falar, ó, pra onde que eu vou agora? É agora que eu vou me especializar, né? Sai. E pro pessoal que tá se formando agora, enfim, que conselho vocês dão? O pessoal que quer ir para a área de reprodução, eu acho que o importante é procurar bons estágios, né? Com bons veterinários de reprodução, acompanhar, treinar, gente, porque reprodução é a mão ali, é o palpar, é o ultrassom, é se identificar e familiarizar com cada imagem, né? E hoje tem muitos bons cursos, né? Muitos bons profissionais aí. Usem e abusem das ferramentas que a gente tem hoje no mercado, que é muito mais fácil. Eu digo, quando eu formei, não existia tanto curso como existe hoje. Hoje você tem curso de todos os valores, todas as horas, online, pessoalmente. Na minha época não tinha. Então, usem e abusem dessa ferramenta que hoje tem. Buscar o conhecimento, pôr em prática. Humildade. E uma coisa que eu digo, veterinário de reprodução de equinos tem que ser caprichoso, tem que ser detalhista, tem que ser organizado. Porque é no tempo delas. Um time que você perdeu, você já perdeu esse ciclo, vai pro próximo, e se tiver um final de estação, só o ano que vem. Então, é muita atenção, é muito detalhe. Tem que gostar, tem que amar. E vai trabalhar final de semana, vai trabalhar de madrugada. Porque vai ter ego ovulando de madrugada. Vai estar na estrada. Vai ter potro nascendo de madrugada. Nossa, você falou trabalhar final de semana, madrugada, é gerente de fazenda que vocês estão falando? Ou de... Mas é isso, né? E é bastante isso que vocês estão falando, né? É fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer. Isso serve para todas as áreas. Para todas. A gente vem batendo isso em todo episódio que a gente tá aqui, a gente tá batendo muito sobre isso, né? Para todos os profissionais. Façam bem feito aquilo que se propõe a fazer. Procurem ser o diferencial, né? O diferente. Faz diferente com excelência, né? É isso aí. E outra coisa importante, né? Tenham interesse. Sim. Sim. Tem que ser super dedicado. Ser curioso, né? Tem que procurar se aperfeiçoar. E outra, não é só, vou dar um conselho agora né? Não é só você se aperfeiçoar naquilo que você... na tua área, né? Você tem que estudar um pouquinho, estuda um pouquinho sobre uma filosofia, vai se aperfeiçoar em outros assuntos, porque em algum momento eles vão se encontrar e vão potencializar o seu conhecimento principal. Vai ser necessário, né? Inclusive, como aprender a lidar com as pessoas, né? Esse é o principal. Né? Desenvolvimento pessoal, intelectual também é muito interessante. Não vamos ficar só focado ali no que nem a gente está na reprodução, mas a gente tem que trabalhar a mente para outras coisas, para lidar com os proprietários, para lidar com os funcionários da fazenda, do Essa interação pessoal é muito importante. Exatamente. Porque as pessoas também vão viabilizar, né, o que a gente quer, né? Então, esse é um tema muito importante. Inclusive, a gente está para divulgar uma data aqui, vai ter um convidado para falar exatamente sobre isso, que é a gestão de pessoas dentro da propriedade rural. É muito importante. Ô Lô, a gente falou agora há pouco, né, sobre os cuidados com o potro quando ele nasce, mas para a gente aprofundar nesse assunto, que cuidados que a gente deve ter com esse animal? Sempre observar. Então, o potrinho nasceu, a gente observa se ele fica em external dentro de 5 minutinhos. Né? Então, o external que a gente fala é ele já se apoiar nos membros anteriores, ficar com a cabecinha em pé já. Caso isso não aconteça, a gente sempre pede para ajudar ele pelo menos ficar em external. E aí observar como que ele vai evoluindo, se logo ele vai ficar em pé. Lembrar que ele tem que mamar dentro de 2 horas para a ingestão do colostro, que a gente comentou, que é para absorção das imunoglobulinas, né, da imunidade que a mãe não passa via placenta. Então, no máximo até 2 horas, esse potro tem que mamar. Então, quando ele levantar, como esse potro levantou, ele tem reflexo de sucção, colocar a mão na boca, tá tudo ok, tá mamando. Outra coisa importante é a queima do umbigo, fazer certinho. A gente sempre pede para fazer 2 vezes ao dia, pelo menos nos 5 primeiros dias, que é o correto. Mergulhar todo o umbigo ali durante 30 segundos, eu falo. Trabalhar com iodo 5%. Trabalhar com iodo 5%, porque se a gente colocar um 10%, ele é muito forte, então ele vai secar por fora e por dentro não. Agride muito. Agride muito, né? Não deixar queimar a barriguinha do potro ali. Ficar de olho, se o teto da mãe tá muito cheio, espirrando,
observar se esse potro realmente está mamando, porque às vezes a gente acha que ele está mamando e não tá. Então, são vários cuidadinhos ali quando o potro nasce, a gente está observando e ficar em cima. Né? Até mesmo se uma égua morrer, é interessante a gente ter no Aras um banco de colostro também. Muito bem lembrado. Ter o banco de colostro, né? Sempre que uma égua parir, você tentar ali reservar um banco de colostro. Observar o intervalo de mamada dos potros, que geralmente é de 40 minutinhos ali, eles deitam, levantam, mamam de novo. Observar o vazio, se tá cheinho. Então, assim, são vários detalhezinhos que a gente tem que ficar de olho. E a gente fala que as primeiras 24 horas de vida do potro é primordial. É decisivo. Para ver se ele vai te sobreviver mostrar ou não. algum problema ou não. Então, se nasceu com alguma deformidade de casquinho, de membro, Alguma contratura. alguma contratura, tentar identificar o porquê. Se necessário um raio-x, chama um técnico, faz o raio-x, vê se já consegue resolver ali mesmo. Então, são vários fatores. O potro, a gente tem que estar sempre de olho nele. Sempre. E num Aras que a gente consegue colocar a parte do plasma também. O plasma hiperimune. Então, alguns grandes aras, né, eles já colocam como protocolo no nascimento o plasma hiperimune. A gente faz resumidamente aqui falando, a gente coleta esse plasma de uma égua que a gente preparou a imunidade dela para coletar o plasma. Vacinou certinho. Vacinou, tem todo um protocolo para essa égua pra a gente poder coletar o plasma dessa égua, tá? Aí ele é congelado de forma correta e quando esse potro nasce, a gente usa nele. E vamos dizer, já é um extra que a gente já faz nesse potro de imunidade, é um cuidado a mais. Se pudesse fazer em todos, né? Se todo mundo aderisse à ideia, seria ótimo, porque você dá uma bomba de imunidade nos potros. E a gente elimina várias probabilidades, chances desse animalzinho vir a óbito. Com esse plasma, a gente, salvamos muito potrinho já. É isso aí. E a égua tem o costume de parir na madrugada? Tem o costume de parir na madrugada. Que você comentou, né? Até 2 horas, o ideal é que consuma o colostro. Ela tem o hábito de parir de madrugada, né? O equino, ele não é predador, né? Ele é presa. Isso. Por ele ser presa, a preferência das éguas é parir de madrugada. Olha só. Então tem que ter uma pessoa ali realmente focada ou dando uma atenção especial. Falando em potro, quais são as principais doenças acometidas ao animal? O produtor tem que tomar cuidado com o quê? O potro nasceu, daqui para frente. Tem algumas vacinas que eu vou ter que fazer nesse animal ou não? Quais são os cuidados? Cada propriedade tem um desafio diferente. Tá? Mas o que a gente vê bastante é a parte de rotavírus, né? Rodococos. É o que a gente mais tem dificuldade aí, né? Tomar cuidado também com as diarreias, com a sanidade do local, onde é que a égua pariu, onde é que o potrinho está inserido. Interessante, onde a égua paria, onde aquela placenta cai, está jogando um cal. Isso é uma coisa que pode estar fazendo também. É um manejo bacana para fazer na propriedade, ajuda bem também a prevenir algumas coisinhas aí. Legal. E o potro teve uma diarreia, o que vocês indicam? Porque, por exemplo, o que eu costumo fazer na pecuária, né? O bezerro teve uma diarreia, coleto, laboratório. No questão de potro, é o indicado fazer isso também? O que vocês indicam? Eu gosto de fazer o probiótico antes de qualquer coisa. Eu faço uma carga mais pesada de probiótico e avalio se o potrinho respondeu ou não. Se ele não respondeu, eu vou partir para o antibiótico. Aonde eu estou inserido, é mais difícil a gente fazer o exame. Geralmente eu já parto para sulfo. Mas se puder fazer o exame, o antibiograma, é o ideal. Legal. O ideal é a gente usar os nossos exames complementares aí, né? É isso aí, né? A gente está fechando um diagnóstico mais assertivo. Uma coisa importante também quando o potrinho nasce, é a gente ver a transmissão das imunoglobulinas. Seria o teste do IgG. Seria um testezinho rápido que avalia a transmissão das imunoglobulinas da égua para o potrinho através do colostro. Hoje a gente tem bastante ferramenta quando a gente fala em equinos, você viu, né? Bem diferente do bovino. Então a gente tem que ficar de olho aí
e usar das ferramentas, das tecnologias que a gente tem. Mas no bovino você me indicou uma boa, não vamos falar outro dia aí, né? Então conversa para outro momento. Fez uma boa indicação aí e resolveu meu problema. Ai, que bom. Usando Lu. tecnologia, né? Ô, Lu, e aquela geladeira? Depois não fala da Exame geladeira também. O nosso amigo isso aí. Luciano Rossetti tá lá se contorcendo de inveja. Então. Mas Tô vamos deixar para uma sabendo que outra tem hora. bar, né, Luciano? Exatamente. E aproveitar e mandar um abraço, meu amigo Luciano Rossetti. abraço, verdade. Gilbertinho Leati, que são os proprietários do Brasa Prêmio. Então, é muito legal estar lá com o pessoal. Sempre tem reúne sempre muita gente boa ali. Cervejinha gelada, espetinho, tem a cafta, choripã, ó. Tem que marcar de lá. Um dia quero conhecer. É isso aí. Vitor, você comentou no começo do programa aí que você tem uma central de reprodução. Fala pra gente como é que funciona isso, pra quem se interessar. Como é que funciona? Iniciou há pouco tempo agora a busca por receptoras para ICSI. Tenho a propriedade da minha família na minha cidade. Eu fiz essa parceria com a minha cliente, trouxe esses animais para minha casa e eu estou montando uma estrutura física mínima lá para a gente devagarzinho, por questão até de custo, virar uma central de reprodução de fato. Fiz uma parceria com a In Vitro e estou recebendo os embriões de ICSI lá. Detalhe, seria qual que é a diferença de uma receptora de ICSI para uma receptora convencional? Uma receptora convencional, vou fazer a avaliação dela lá. Ela está com um pouco de líquido, tem ar, alguma coisa, e eu só tenho aquela receptora ali para mim fazer a transferência. Eu, de qualquer jeito, eu vou inovular ela. Uhum. A receptora de ICSI, não. Ela tem que ser uma receptora 10 de 10. Qualquer dúvida que você tiver, você tira ela do programa. Uhum. Qual que é a vantagem? O embrião vai estar vitrificado, congelado dentro do seu botijão de nitrogênio. Se a égua não estiver excelente, você não desvitrifica e não inovula nela. Você só vai fazer isso daí na hora que ela tiver 100%, numa égua 10 de 10 no caso. E lá em casa a gente está recebendo isso daí. Por enquanto é da In Vitro, e a In Vitro está direcionando alguns clientes para a gente lá. Mas, eu estou fazendo essa central de receptoras, mas também estou recebendo garanhões lá nessa estação de monta. A partir de setembro estou recebendo garanhões para fazer coleta, manipulação, congelamento, despacho de sêmen, e as doadoras também, para a gente trabalhar com elas e usar as nossas receptoras. Legal. Então, vou até aproveitar, se você me permitir, vou colocar os dados da sua empresa aqui, claro, para quem quiser acompanhar. É a Vet Center, e a gente está engatinhando ainda, mas é um plano para o futuro aí, ser uma central conceituada. Isso é legal. Se você permitir também, Lu, eu vou divulgar o seu contato aqui, caso Claro, alguém queira entrar em contato. Claro, por favor. Tá? Então, nosso amigo Vitor vai disponibilizar aqui no vídeo. E também vamos falar de vocês também nas nossas redes sociais, no Instagram e tudo mais. E é isso aí. Meus amigos, estamos chegando no final da nossa entrevista. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está acompanhando a gente. Tá com você, Lu. Bom, então eu queria aqui agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse bate-papo com você, Sidney, que a nossa amizade já vem de alguns anos aí, né? Isso aí, e Lu. sempre me deu a oportunidade de estar fazendo o meu trabalho. Então, muito obrigado. Agradecer o Vitor, foi um prazer em conhecê-lo, Vitor. Espero trocar muita informação com você. E agradecer a todo mundo que está aqui nos escutando nessa hora aqui, né? Que seja bem válido. Me colocar à disposição para dúvidas e mandar um abraço para o pessoal aí que está sempre me ajudando. E eu vou citar aqui alguns nomes de alguns profissionais, tá? Por favor. A Júlia Barizon, que me ajuda bastante. O Chuchu, Carlos Schutzer. Vocês falam bastante dele, hein? Bastante, eu gosto bastante dele, me ajuda bastante também. E Bruna Nanzer, eu tenho bastante carinho por essas pessoas que estão sempre me ajudando, tá? Então, um abraço para esse pessoal aí. É isso aí, você tá com a missão de trazer esse pessoal todo aqui para falar com a gente. Ai, vamos trazer. Com certeza, não vai faltar oportunidade. E aproveitar que agora que você tá ganhando bastante dinheiro e comprar a Dodge Ram do Vitor, que Tá vendendo? Tá disponível. agora é a hora, Deus. Vitor. E você também, meu amigo. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade aqui do podcast. A Avaré, para mim, é uma realização de um sonho, de verdade, cara. Como eu iniciei a minha carreira aqui, fazendo estágio e tal, aqui era o lugar que eu queria estar. E aí, com a oportunidade de um cliente estava com uma égua aqui no Gilcinho Diniz, precisei fazer
um embrião aqui, o Jairo me viu lá e tive a oportunidade de entrar na Bela Vista. Foi uma realização, de verdade, cara. Eu tô super realizado de estar aqui em Avaré, de estar trabalhando aqui, e ainda mais super contente de você ter me convidado aqui pro Ruralmente, cara. Poxa vida, eu que tô contente de você ter aceitado participar comigo aqui. Ô, louco, é uma satisfação estar aqui. É isso aí, mas não esqueça que é todo o mérito seu, mérito todo do seu trabalho, profissionalismo, né, de vocês dois. E é isso, que são reconhecidos hoje na nossa região, são respeitados, e é mérito todo de vocês. E eu também quero agradecer por vocês terem aceitado participar comigo aqui hoje, né? Sei que o tempo de vocês é corrido, mas muito obrigado por ter aceitado participar e obrigado por toda a parceria, né? Como você comentou, há tantos anos que a gente tem essa parceria nossa aí e que tem dado certo. Meu amigo Vitor também. Para mim é uma honra, moço. Então, muito obrigado e quem sabe vamos marcar a próxima aí. Vamos. E o churrasco. E o churrasco. É isso aí. E para a gente finalizar, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores mais uma vez. A Nutri Rações, que é a patrocinadora master do nosso programa. A E-Solo e E-Solo Digital, da nossa querida Camila. Oficina Picasso, a melhor oficina da região, do meu amigo Clebinho Mariotto. E também a Academia da Serva, do meu amigo Pablo. Quero agradecer também a Irrigação Carriel e também a Rádio Interativa, que agora o Ruralmente faz parte da programação da Rádio Interativa todo domingo das 7 às 9 da manhã. Quero mandar um agradecimento especial também à Ana Peleissone, que é nossa diretora de marketing, faz um belo de um trabalho, e também o nosso amigo Vitor, que é o diretor de edição, captação de áudio e vídeo aqui, que viabiliza tudo isso aqui. Certo, gente? Mais uma vez. E só para encerrar, quero que vocês estejam uniformizados agora do boné Ruralmente. Que lindo, obrigada. É pra usar, viu? Eu amo essa. Obrigado. Eu super uso. Mas é isso aí, gente. Obrigado Lindo. mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.